Oi, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Tempo com Deus. Para quem não sabe, né, esse canal aqui é novo. Eu tenho um outro canal que se chama Make Perfumada, que é relacionado ao meu trabalho, aonde eu dou dicas, né, relacionadas ao meu trabalho. Eu tenho uma loja de cosméticos e o pessoal de lá do meu canal tem vindo para esse canal aqui porque eu tinha um quadro chamado Tempo com Deus nesse meu canal, né? Só que Deus já vinha tocando no meu coração há um tempo sobre a necessidade de ter um canal específico para a gente falar sobre as coisas de Deus. Então, esse canal Tempo com Deus é o canal em que a gente só vai falar sobre as coisas de Deus, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve nesse canal aqui, gente. O nosso canal Tempo com Deus é um canal em que a gente só vai falar sobre as coisas espirituais. O primeiro vídeo que eu gravei foi um vídeo mais generalizado, um vídeo que eu falei já sobre algumas coisas que eu tenho vontade de abordar nesse canal aqui. Mas o vídeo de hoje é um vídeo no formato que eu costumava fazer lá no meu outro canal, que é um formato de vídeo aonde eu trago uma palavra, separo aqui uma palavra, né, bíblica, de acordo com aquilo que Deus me dá a direção, e Deus vai falando com a gente através dessa palavra aqui. Eu começo a falar, começo a ler o versículo e Deus vai tocando aqui sobre aquilo que a gente precisa falar. Muitas vezes, gente, de forma assim muito abençoada, Deus me usa para falar especificamente com algumas pessoas. Então, assim, eu vou estar orando agora, entregando mais uma vez. Eu já orei antes de gravar e eu vou estar orando aqui novamente com vocês, para que Deus não deixe eu falar nada que provenha do meu coração, mas sim que venha diretamente do alto. Porque embora eu não seja digna de nada, mas Deus é um Deus de infinita misericórdia, que Ele usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer. E o que eu peço de Deus é isso, que Ele possa me usar como instrumento para trazer uma palavra para a sua vida. Amém? Vocês possam orar junto comigo em nome de Jesus. Senhor, querido Deus e amado Pai, eu gostaria de pedir, Senhor, que esteja na direção desse vídeo nesse momento, que o Senhor possa estar conosco nesse momento, que esses vídeos possam ser teu instrumento para falar na vida das pessoas, para tocar no coração das pessoas, e que o Senhor possa tratar comigo tanto quanto o Senhor trata com quem estiver ouvindo esse vídeo, Senhor. Por favor, Deus, esteja me dando visão espiritual e sensibilidade para ouvir aquilo que o Senhor esteja falando comigo, Pai. Muito obrigado por mais um dia. Nós te entregamos esse momento nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Então vamos lá. Gente, eu separei 2 versículos para a gente falar hoje. Foram versículos que foram conduzidos no meu coração no dia de hoje. Eu particularmente, dando um testemunho aqui para vocês, na verdade um desabafo. Hoje eu passei um dia de muito sofrimento, tá? Hoje foi um dia muito difícil para mim, por questões da vida mesmo, sabe? Quando você tá passando por várias lutas ao mesmo tempo, parece que todos os problemas vêm ao mesmo tempo, alguns mais intensos do que outros, sabe? Quando você tá com alguns problemas que você não consegue raciocinar como que você vai resolver. Eu estou num dia desses, tá? Eu estou num dia desses. Deus sabe como que o meu coração tá aqui nesse momento. Mas uma coisa que eu sempre falo com vocês é que a fé, ela não é um sentimento, ela é uma escolha, é uma atitude, na verdade. Você não tem que sentir fé, você não está relacionado àquilo que você sente, se você está se sentindo com fé nesse momento ou não. Não, você tem que escolher por atitude crer. Falar assim, eu creio.
que Deus vai fazer, eu creio que vai acontecer, eu creio que isso vai ser resolvido. E hoje eu tava com tanta dificuldade hoje até de orar, gente. No início do dia foi muito difícil para mim. O dia de hoje foi muito difícil para mim. Muito difícil para mim o dia de hoje, porque muitos problemas ao mesmo tempo, muitas coisas, muitos medos, né? Às vezes as pessoas olham assim, olham uma parcela da nossa vida, na verdade. As pessoas, quando olham a nossa vida assim no YouTube, olha a gente de longe e bem de longe, né? Porque as pessoas, elas veem alguns minutos da nossa vida ali em que a gente se prepara para gravar um conteúdo, para falar alguma coisa, mas depois que a gente desliga a câmera, só Deus sabe como a gente está. Porque às vezes você tem um cronograma, você tem um planejamento, né? Para você poder estar criando conteúdo. Às vezes eu não tô bem psicologicamente e eu tenho que... E eu não tenho escolha, né? Eu tenho que ligar a câmera, sorrir e gravar um vídeo passando uma base, gravar um vídeo passando um batom, rindo, né? Porque eu preciso vender. E hoje em dia, como eu falo com vocês, né, no meu outro canal, nas dicas que eu dou, eu sempre falo com vocês que hoje em dia a gente está na era digital, né? Um momento em que as suas redes sociais ali são a sua ferramenta ali são o seu catálogo, né? A forma da pessoa chegar através de você, de conhecer o seu trabalho, saber os produtos que você vende, né? É ali através das redes sociais. A pessoa abre ali o seu feed ali, ela vê tudo que você produz ali, o que você tem, e a pessoa se interessa de entrar em contato com você para adquirir um produto. Então, hoje em dia, você tem que criar conteúdo, você tem... Então, assim, às vezes a gente tá destruída por dentro. Às vezes a gente tá cansado. Às vezes a gente tá sobrecarregado. Às vezes porque a gente não é só empreendedor, a gente é mãe, a gente é esposa, a gente é filha, a gente é uma pessoa de caráter que tem que arcar com seus compromissos. A gente é uma pessoa, né? É uma pessoa de Deus que precisa ter postura, precisa sacrificar suas próprias vontades. Então, a gente não é apenas uma face, né? Nós somos, principalmente as mulheres, né? Nós temos várias funções aí que a gente precisa desempenhar como esposa, como mãe, como empreendedora, como, né? Então, às vezes você tem uma dificuldade em uma área da sua vida e às vezes você tem dificuldade em várias áreas da sua vida ao mesmo tempo. Então, o dia de hoje foi um dia difícil para mim, mas eu escolho pela fé continuar servindo a Deus a todo momento, independente do que eu estou vendo. Porque, como eu falei para vocês, quando teve enchente aqui na minha loja ano passado, eu só via aquele mundaréu de água dentro da minha loja, água que tampava o pé, pegava na canela, a quantidade que a água subiu na minha loja. E eu olhava para aquela água e eu só pensava assim: meu Deus, tem misericórdia de mim. E por momentos eu achei que eu ia morrer aqui dentro da loja, porque a água não parava de subir e eu tinha trancado a loja comigo aqui dentro, porque a água estava subindo. Eu tranquei a loja comigo aqui dentro e a água não parava de subir, então eu achei que ia chegar um ponto que a água ia arrebentar os vidros da loja com tudo, ou eu ia morrer presa aqui dentro, afogada. Gente, olha, vocês não têm noção do que é a força da água. E quando você tá olhando assim, as coisas são muito rápidas, às vezes não dá tempo de você raciocinar. Então eu não sabia o que eu sentia, se eu tinha medo de morrer ou se eu tinha medo do que ia acontecer com a minha loja. Eu tinha acabado de passar pra cá. Eu passei pra cá em fevereiro, a enchente foi em março. Olha só.
Mas Deus é misericordioso e Deus, como sempre, ele quando eu joguei meu joelho no chão dentro daquela água, falei, meu Deus, tem misericórdia de mim. Eu não sei como, eu não sei de que jeito, mas se o Senhor me deu essa loja maior, se o Senhor me deu condição de estruturar essa loja, de fazer esse painel aqui que foi caríssimo, se o Senhor me deu condição, o Senhor vai me sustentar. Tenho certeza que o Senhor não me trouxe aqui para com um mês de eu ter mudado de loja, eu perder os móveis que eu fiz, eu perder... eu tenho fé que o Senhor vai me suprir. Eu escolhi ter fé mesmo com aquele mix de emoções que eu tava sentindo. E aí Deus na hora Deus falou comigo assim, essa frase: vai parecer como se nada tivesse acontecido. Deus falou comigo essa frase: vai parecer como se nada tivesse acontecido. Gente, dentro de meia hora, tinha umas 15 pessoas aqui dentro, porque depois que eu orei, a água começou a baixar. O meu marido conseguiu chegar aqui na loja, junto com o meu cunhado, porque não tinha como eles passarem. A água começou a baixar, o meu marido conseguiu vir aqui pelo canto aqui do posto de gasolina, junto com o meu cunhado. E aí eles entraram para dentro da loja e começaram a me ajudar a socorrer, a puxar com rodo a água. Eu sei que quando eu fui ver, já tinham 15 pessoas aqui dentro da loja, que tava passando na rua e começou a entrar aqui na loja para ajudar a gente a socorrer, e a gente arredando o móvel, eu tirando o perfume de cima dos móveis para não cair no chão, para não quebrar, e jogando tudo, abaixando tudo assim nas prateleiras para não cair, e aquele monte de gente ajudando a limpar. Eu sei que com meia hora, no máximo 40 minutos, a minha loja estava do mesmo jeito, ela estava tão limpa, como se não tivesse entrado uma gota de água com barro e com mato dentro dessa loja. Então, eu tive tanta fé naquele momento que eu me joguei dentro da água, que eu falei, Senhor, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei por que o Senhor está permitindo eu passar por isso, esse monte de água aqui dentro da minha loja, eu não sei se eu vou morrer hoje, eu não sei por que eu estou passando por isso, mas eu creio que o Senhor vai me tirar dessa situação. Eu creio. E eu falei com Deus assim, com tanta fé, que a resposta veio na hora. Vai parecer como se nada tivesse acontecido. E exatamente em meia hora, 40 minutos, a loja estava limpíssima. De tanta gente que tinha aqui dentro, foi tão rápido a gente conseguir limpar tudo, tirar o barro, arrumar tudo. E gente, essa não foi nem de perto a única vez que Deus fez milagres gigantescos assim pela minha vida. Deus já fez cada coisa na minha vida que nesse canal novo aqui aos poucos eu vou contar pra vocês. Pra quem não sabe, eu sofri um acidente em 2017. Eu capotei de carro 5 vezes, tá? No mesmo acidente, né? Meu carro capotou 5 vezes, o carro deu perda total, o carro amassou completamente em cima de mim, a parte de cima do carro amassou minha cabeça toda assim, ó. Eu quebrei o pescoço e não morri. Eu quebrei o pescoço, eu quebrei aqui, ó. Tá vendo essa cicatriz aqui, ó? Essa cicatriz enorme aqui assim, ó. Isso aqui é da cirurgia que eu fiz, porque eu quebrei esse pulso e tive que colocar a placa de titânio aqui, porque o meu osso daqui virou pó. Eu quebrei aqui, quebrei o pescoço, quebrei o outro lado, só que aqui não precisou operar, aqui foi só engessar. Quebrei esse lado do ombro, fraturei a bacia, fiquei um tempo sem andar. E os meus olhos, de tanta pancada que eu levei no rosto, os meus olhos fecharam completamente, cobertos de sangue, meus olhos ficaram vermelhos todos, a minha retina, a córnea ficou tudo cheio de sangue,
fechados, ficou tudo inchado, que meus olhos ficaram fechados assim, ó. Só um olho meu abriu um pouco e eu enxergava só sombras. E os meus 2 olhos fechados. Eu fiquei um tempo até o meu olho voltar, até eu poder enxergar. Fiquei um tempo até poder voltar a andar. E eu sentia muita dor. Eu sentia muita dor. Principalmente no pescoço, que eu tive que ficar assim, imobilizada por um tempo. Eu acho que eu fiquei uns 3 ou 4 meses com o pescoço completamente imobilizado assim, ó. E quando eu ia no médico, eu lembro que eu ficava um tempão esperando o médico me atender. E eu não aguentava de dor, eu ficava quieta, chorando, de tanta dor que eu sentia no meu pescoço. Eu pedia, pelo amor de Deus, às enfermeiras se elas deixavam eu de cadeira de roda no hospital. Sentindo muita dor no pescoço, eu pedi às enfermeiras se elas podiam arrumar uma maca para eu ficar deitada, para poder apoiar minha cabeça de tanta dor que eu sentia. De tanta dor que eu sentia. Mas a experiência que eu tive com Deus naquele acidente não tem explicação. Jesus falou comigo dentro daquele carro. Jesus falou comigo dentro daquele carro. Apareceu para mim. E ele botou a mão na minha mão quando eu vi que o carro ia pro barranco, porque o meu carro ele caiu numa queda assim de 30 metros, barranco abaixo. E eu ia jogar o carro na pedra. Quando eu pensei em jogar o carro na pedra para não cair lá embaixo, que eu pensei, eu cair lá embaixo vou morrer na hora. Mas é coisa muito rápida, raciocínio rápido, não dá tempo. Quando eu pensei, vou cair lá embaixo, vou morrer, o carro vai entrar dentro do chão e eu não vou morrer, Eu só pensei assim, vou jogar o carro na pedra, que de repente eu tenho chance. Jesus botou a mão na minha mão. Que eu tava com a mão já eu já tava com a mão no freio de mão. Jesus botou a mão na minha mão e falou assim, não faz nada que eu tô no controle de tudo. Na hora eu paralisei e só encostei assim, ó, tirei a mão do volante, tirei a mão do freio de mão, só encostei assim, ó. E vi o carro indo pro barranco. Mas Deus é tão bom e Jesus é tão misericordioso que eu não vi nada. Eu não vi o carro caindo, não vi o carro capotando, eu não lembro de nada. Deus, ele me poupou dessa lembrança traumática. Eu não vi o carro caindo, capotando, eu não vi. E parece que a minha alma saiu do corpo e voltou quando o carro parou. Porque parece que eu senti um impacto quando o carro parou, que parece que eu acordei assim, só que como eu já não estava enxergando, eu não podia ver o que estava acontecendo, eu não conseguia ver. Eu só senti que minha cabeça estava assim, eu senti que meu braço estava assim, ó. Eu nunca tinha quebrado nada, então na hora eu não entendi que o meu braço estava quebrado, eu tentava puxar, ele não saía do lugar, porque aqui estava quebrado e o ombro estava quebrado, então eu não tinha como mexer o braço. Eu puxava o braço, não saía do lugar, eu não entendia por quê, e eu estava de cabeça para baixo, dentro do carro. A minha cabeça estava amassada para o chão, porque o carro estava de cabeça para baixo, a minha cabeça estava amassada para o chão. Gente, foi uma experiência uma das experiências, mas foi a experiência mais intensa da minha vida com Deus. Porque quando eu entendi que eu tinha sofrido um acidente, eu falei com Deus assim. Eu falei, Senhor, perdoa os meus pecados. Toma a vida do meu marido, da minha filha, da minha mãe, do meu pai, da minha família. Cuida deles para mim. E eu só pedi a Deus para me levar rápido, porque o cinto
Não sei se vai dar pra vocês verem, porque já tem anos, mas eu tenho cicatriz aqui. Não sei se vai dar pra vocês verem. A cicatriz que eu tenho aqui, ó. Estão vendo aqui, ó? Cicatriz que eu tenho aqui, ó. Essa cicatriz aqui é que o cinto esfolou minha pele. Porque eu tava de cinto. O cinto esfolou minha pele. Eu fiquei pendurada pelo cinto, presa pelas pernas e presa aqui pela parte de cima do carro. Minha cabeça ficou presa e então o cinto tava me enforcando. Então eu sabia que eu ia morrer ali. Eu falei, eu vou morrer sem respirar, porque o cinto tava me enforcando. Isso aqui tudo meu ficou em carne viva. Porque o cinto esfolou aqui a minha pele de tanta violência que ele apertou aqui. E eu não conseguia respirar. Eu só falei assim, Senhor, me leva rápido, Pai, porque eu não tô conseguindo respirar mais. E eu não tava enxergando, não tinha como abrir o olho, que o meu olho tava fechado. E quando eu terminei a minha oração, que eu falei amém, eu escutei um rapaz gritando, moça, 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 você tá bem, moça? E aí eu respondi, oi, oi, tô aqui, tô aqui. Aí eu sei que deu tempo de eu passar o telefone, eu consegui passar o telefone do meu marido, o telefone da minha mãe, e eu só ouvi o rapaz falando, olha, a gente já chamou o SAMU, já chamou a ambulância, a gente vai ficar aqui com você. Eu falei, moço, me tira daqui, pelo amor de Deus, que eu não tô conseguindo respirar. Aí eu lembro direitinho ele falando, a gente não pode mexer em você, a gente não pode mexer em você. Eu falei, moço, se você não mexer em mim, eu vou morrer, que eu não tô conseguindo respirar. Aí eles correram, isso eu só escutando, porque eu não enxergava. Aí eles correram, arrumaram um facão e eles cortaram o cinto. Eu só lembro de eu chacoalhando assim, ó, porque eu não tava enxergando. Eu só lembro de eu chacoalhando e eles cortando o cinto. Quando eles cortaram o cinto, eu caí no colo do rapaz e o rapaz ficou assim me segurando. Aí eu apaguei. Depois que eles cortaram o cinto, eu apaguei. Eu só lembro Aí eu acordei quando eu tava dentro do hospital, na sala de tomografia, que eu acordei com aquela luz em cima de mim assim. Na sala de tomografia, os médicos estavam cortando a minha roupa para mim poder fazer os exames. Eu tava cheio de terra na cabeça, cheio de terra no cabelo. Aí eles tiveram que tirar, né, cortar minha roupa para fazer os exames. E eu só lembro, gente, que essa experiência foi sobrenatural. Eu nasci de novo. Então, assim, a gente fala que eu tenho 2 aniversários, né? O aniversário na data do meu acidente, que foi quando eu nasci de novo. Porque quando eu tive uma conversa com o Espírito Santo dentro daquele carro, uma conversa com Deus e uma conversa com o Espírito Santo, e o Espírito Santo falou comigo, você não vai morrer essa noite. Eu tô aqui com você, você não vai morrer essa noite. Então, assim, Deus tem um plano para cada um de nós. Deus tem seus planos. E se você já passou por tudo que você já passou e você ainda tá aqui, pode ter certeza que Deus tem um plano para sua vida. Eu separei, olha, eu nem tava planejando falar isso aqui, gente. Sério mesmo, eu não tava planejando reviver esses momentos com vocês, mas eu acho importante porque quando eu entrego para Deus um vídeo, Deus vai tocando no meu coração aquilo que Ele quer que eu fale. Então, se Deus quis que eu falasse isso, é porque Ele tem um planejamento para alguém que está ouvindo esse vídeo, que está precisando de se relembrar daquilo que Deus já fez na sua vida. Porque tem momentos de desespero, igual eu tô falando com vocês que eu passei. Hoje tô passando ainda, porque eu ainda não resolvi o problema. Mas Deus trouxe a minha memória desses momentos de desespero em que Ele estava comigo. Se Ele estava comigo em momentos como esse, Ele não vai me abandonar em outros momentos. Às vezes a gente diminui o tamanho de Deus, sabe? O ser humano, ele tem a memória muito curta. O ser humano, ele esquece quando vem uma provação. Parece que dá uma amnésia na gente, que a gente esquece de tudo aquilo que Deus já fez pela gente.
Deus esquece, a gente esquece de tudo aquilo que Deus já fez pela gente. Então é bom a gente relembrar. É bom a gente lembrar. Porque aí Deus fala: olha tudo que eu já fiz na sua vida. Essa luta não é para te matar. Essa luta não é para te matar. É para te ensinar. Mais uma vez. É para te ensinar. Essa luta que você tá vivendo também não é para te matar. É para te ensinar. Se você precisar chorar com Deus, chora. Chora com Ele. Sabe aqueles problemas que só Deus pode resolver? Sabe aqueles problemas que você tem na sua vida que não adianta você contar pra ninguém? Sabe aqueles problemas na sua vida que as pessoas fingem que se importam por educação? Você sabe que a pessoa não se importa. As pessoas se importam com os problemas delas. São raras as pessoas que verdadeiramente se importam com a sua vida a ponto de querer fazer alguma coisa. São raras as pessoas, amigos, que realmente, se você liga e diz que está sofrendo, que ele realmente não sossega enquanto você não resolve o seu problema. É raro. Mas existem. A Bíblia fala que existem amigos mais chegados que irmãos. Não conta seus problemas para qualquer um. Gente, as passagens que eu separei aqui eu nem vou falar. Porque eu tô sentindo de Deus que não é isso aqui para hoje. É aquilo que o Espírito Santo manda a gente falar. Não adianta você contar os seus problemas para quem não pode resolver. Você fica se expondo à toa. Aí você se expõe para o julgamento das pessoas em relação à sua vida só por uma parcela de visão que eles têm. Às vezes você conta algo para alguém no momento de desespero, querendo desabafar. Às vezes você conta algo para alguém, você não está no seu melhor momento, você acaba falando algo de forma desesperada, acaba parecendo para o outro que você é descontrolado ou que você... Mas porque você está sofrendo. E aí você não sabe externar aquilo ali de uma forma inteligente, porque na verdade também nem era para você externar aquilo ali para ninguém. Só para Deus. Leva uma frase para sua vida. Não conte os seus problemas para quem não pode resolver. De que adianta você contar o seu problema para alguém que não pode resolver? É se expor à toa. Quer desabafar? Conversa com Deus. Gente, é muito bom conversar com o ser humano, é muito bom você ter um amigo e conversar e desabafar, mas só se você tiver um amigo de verdade, que realmente se importa com seus problemas, que fica inquieto, que sofre junto com você, que enquanto você não resolve o seu problema, ele fica te mandando mensagem, ele pergunta. Eu tenho apenas 2 amigas que são assim, só 2. Que enquanto eu não resolvo o problema que tá tirando a minha paz, elas estão ali mandando mensagem: Bianca, e aí? Conseguiu resolver? Quem sabe você não faz isso? Quem sabe isso não resolve? Quem sabe isso você conseguiu resolver? Tô orando por você. Isso é um amigo que se importa de verdade. Aquele amigo
que não sossega enquanto ele não te vê bem, enquanto ele não vê que você conseguiu resolver seu problema. Existem amigos mais chegados que irmãos. Cuidado para quem você conta os seus problemas. Cuidado. Oh, Jesus. Deus está me mostrando alguém dentro de uma loja hoje, atrás de um balcão, que contou alguma coisa para alguém dentro de uma loja, atrás de um balcão. E essa pessoa não era para você ter contado nada para essa pessoa. Tô vendo um demônio atrás dessa pessoa. Ou seja, essa pessoa estava por influência maligna, ou vai falar mal de você, ou vai te desejar mal, ou vai rir de você por trás. Eu não sei quem é, mas você sabe. Se é para você, coloca aqui nos comentários para que outras pessoas saibam que Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, para falar com a gente. Eu não sou ninguém, não. Eu sou apenas disponível. Se você se colocar à disposição de Deus, Deus também vai te usar para orar por outras pessoas, para trazer uma palavra. Gente, eu ia trazer duas palavras que eu achei que palavras boas, mas que é para outro dia. Isso aqui não é para hoje. Cuidado com quem você confia. Lembra do que Deus já fez na sua vida. Tá sofrendo? Conversa com Deus. Quantas vezes eu fui chorar com Deus? Eu oro, gente. Hoje eu orei sem vontade. Hoje eu orei até sem vontade. Sabe quando você tá sofrendo tanto que você não consegue, você tá tão sem força que você não consegue orar. Você tá assim, sua vontade era se trancar num quarto, ficar preso dentro de casa, não ver ninguém, não ver nada, não dormir, sumir. E eu falo com Deus, falo, meu Deus, eu não tô com vontade de orar, eu não me ajuda. Eu só conseguia falar, meu Deus, me ajuda. Meu Deus, me ajuda. Me ajuda. Só isso que eu conseguia falar. Mas Deus me deu um renovo. Vir aqui falar com vocês me trouxe uma paz. Deus, Ele cura através da gente, usando a gente. Ele não cura só quem está ouvindo, Ele cura quem está falando também. Perdão. Eu escolho ter fé que Deus vai me ajudar, vai me dar uma estratégia, Mas eu sei também que Deus está me ensinando muitas coisas. Confie em Deus, não confie em pessoas. Confie em Deus e traga à sua memória tudo aquilo que Deus já fez pela sua vida. Essa é a palavra de Deus para você hoje. Chora com Ele, não com as pessoas. A não ser que seja seu marido, sua esposa, um amigo de verdade. Mas mesmo assim, às vezes nem o seu marido, nem a sua esposa, muito menos o seu amigo, vai poder resolver seu problema. Eu tô nesse ponto, que ninguém pode resolver meu problema. Só Deus. Eu falei isso com Deus hoje. Ninguém pode resolver meu problema. Só o Senhor. E há muito tempo eu já aprendi isso, gente. De não falar
da minha vida para ninguém, eu já não sou de expor minha vida. E eu aprendo muito, porque cada dia mais eu tenho mais certeza de que os meus problemas é só para Deus, porque Ele é o único que pode resolver. Tá bom, gente? Espero que esse vídeo tenha falado com você hoje, que essa palavra tenha confortado seu coração, tenha falado diretamente com você. Em nome de Jesus, coloca nos comentários o que você sentiu dessa palavra, que é muito importante esse feedback, a gente saber que Deus tem nos usado para falar, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.